Então, agora chegou o momento da palestra do jornalista e escritor William Santin. William Santin já foi repórter da Folha de Londrina e colaborador da Folha de São Paulo, da revista Globo Rural e da BBC Brasil. Também foi repórter da Rádio Paiquerê FM e professor do curso de jornalismo da Universidade Norte do Paraná. Tem 12 livros publicados, entre eles um de crônicas, dois infantis e um de contos. Os demais são obras institucionais que contam as sagas de pessoas ou de empresas. A palestra do nosso convidado, William Santins, é As Riquezas do Interior do Paraná. Eu creio que será a temática é surpreendente, creio que vai interessar, estimular os neurônios, inclusive neurônios identitários de todos nós aqui presentes. Por favor, com a palavra, William Santin. Obrigado, presidente Ludmila, saudando a senhora, já saúdo, aliás, a todos os acadêmicos. Muito obrigado ao professor Clodomiro pelo convite, obrigado ao Miguel Contani, que se dispôs aí a cuidar da parte técnica, né, de passar os slides. E para mim é uma grande alegria estar com vocês nesta manhã. A senhora chamou de palestra, o professor Clodomiro também, mas podemos classificar como um bate-papo, como uma conversa, e desde já deixo todos vocês à vontade para interromper quando quiserem. Antes até de eu começar a falar, quero parabenizar também pela qualidade da reunião aqui. Coisa maravilhosa, né? Desde o início, com a senhora traçando esse paralelo lá da história da Ucrânia com a Rússia, a apresentação do Entre Nós, o conto do Júlio Ernesto Bar, a brilhante palestra do Dr. Marcos Cabreira. Não é por acaso que nós jornalistas adoramos o Dr. Marcos, porque ele consegue em 10, 11 minutos fazer uma explanação científica tão inteligível para todos nós, né? Então, parabéns pela qualidade aqui da reunião. Eu adorei participar, tô gostando muito. Mas vamos lá, que o nosso tempo também é pouco, né? Vou pedir por gentileza, então, para o Miguel já colocar aí na tela, né, os slides, que na verdade são fotos que vão nos ajudar aí, que vão nos guiar no nosso bate-papo. Bom, eu me classifico muito mais como jornalista do que como escritor, né? Eu sou um repórter, eu fico até meio avexado de me apresentar como escritor. Eu sou jornalista já faz aí 20 e poucos anos. E sempre gostei muito da história do Paraná, da história de Londrina. Londrina, para mim, é a capital do mundo, né? Mas quando tive a oportunidade de trabalhar na Folha de Londrina, durante 5 anos, e eu cuidei muito dessas pautas regionais, então eu viajava muito, né? Andei muito aí pelo Paraná, creio que eu passei em pelo menos 200 dos 399 municípios, né? Então fui conhecendo muitas historinhas, assim, muitas particularidades desse nosso estado, que me ajudam hoje na literatura que eu tento praticar, né? Que servem de inspiração aí para os contos, para as crônicas e tudo mais, né? Estou até abrindo aí com essa foto de Londrina, se vocês puderem observar, é uma foto que eu gosto bastante, porque mostram dois momentos da nossa cidade, né? Aqui em primeiro plano, com a catedral ali embaixo, a área central, né? O bosque ali ao lado da catedral, onde tudo começou a partir de 29, com a chegada do pessoal dos britânicos da Companhia de Terras, e lá, em segundo plano, ao fundo, a Gleba Palhano, né, que aconteceu aí a partir dos anos 90 e, sobretudo, agora no século 21, né, que remete lá ao comissário Mábio Gonçalves Palhano, né, que é um cara que chegou antes da Companhia de Terras aqui, que ele com os outros 5 irmãos Palhano requereram aí o que era, né, possível na época do governo de estado, cada um 200 alqueires de terra, formaram uma grande fazenda, né, dos irmãos Palhano, que depois o Mábio foi ficando com a parte de vários irmãos, e mais tarde veio a ser loteado, transformado em chácaras, e depois das chácaras
naqueles prédios que nós estamos vendo, e é possível que alguns de vocês, como estamos na modalidade, né, home aí, é possível que alguns de vocês estejam dentro desses prédios aí que nós estamos vendo nas fotos, né? Então, é uma coisa fantástica, não é o tema aqui da nossa palestra, mas é uma foto que faz a gente refletir sobre esses momentos históricos de Londrina. É o próximo slide, por favor, Miguel? Então, o nosso grande foco aqui é o Paraná, né? Esse estado maravilhoso que nós vivemos, com seus 399 municípios, quase aí 11 milhões e 600 mil habitantes, distribuídos em praticamente 12 mil quilômetros quadrados. Essa é a que nós estamos vendo aí na tela, é a divisão oficial, hoje, geográfica, né? Que o governo do estado adota, com Norte Central, Norte Pioneiro, Noroeste e as outras regiões aí do nosso estado que são muito distintas, né? Agora, nesse momento que a gente fala tanto da Ucrânia, né, presidente Ludmila, com o pessoal os imigrantes ucranianos, né, que se estabeleceram ali em Prudentópolis, aí nós temos aqui em Londrina, com toda essa diversidade das 33 nacionalidades que colonizaram aqui, nós temos o Oeste com a gauchada, né, descendentes de italianos e de alemães que subiram do Rio Grande do Sul. Então, nosso estado é um festival assim de diversidade, né, de raças, de pessoas, de credos. É um estado até pequeno dentro da federação, dentro do Brasil, mas que tem uma diversidade fantástica. E nessa diversidade se escondem algumas histórias que nós vamos ver agora. O próximo, por gentileza, Miguel. Primeira historinha que eu selecionei para conversar com vocês aqui, e que já serviu de inspiração para várias reportagens que eu fiz, aliás, de tema para várias reportagens. Eu ainda não usei ela na literatura, mas pode ser que eu venha a usar brevemente. É Tomazina, né? Tomazina fica aqui no Norte Pioneiro do Paraná, é aproximadamente 2 horas e meia de carro aqui de Londrina. Não sei se alguém de vocês já conhece ou já ouviu falar em Tomazina, né? Essa história de Tomazina assim, é muito legal, porque é uma das cidades mais antigas ali do Norte Pioneiro, né? Uma das primeiras cidades do Norte Pioneiro. Norte Pioneiro, até pelo nome, ele é muito mais antigo, né, do que o Norte Central aqui do Paraná, onde nós estamos. Constantemente eu vejo alguns colegas jornalistas, algumas reportagens, referirem-se a Londrina como Norte Pioneiro, ou falando em Cambé, no Norte Pioneiro do Paraná. Não, o Norte Pioneiro é do Tibagi para lá, né, na margem direita do Tibagi para lá, até a divisa com São Paulo, Ourinhos, né? Por lá começou a colonização antes, né, dos paulistas que saíram de São Paulo, que já não poderiam mais plantar café em São Paulo, e desceram para plantar café ali em Ribeirão Claro, que é a cidade do Dr. Marco Fabiani, não sei se ele está presente aqui hoje, em Tomazina, e outras cidades ali que são muito mais antigas que a região aqui de Londrina. Bem, mas Tomazina, nós temos lá, nessa igreja que é lindíssima, né, a igreja matriz católica lá, que é de Nossa Senhora Aparecida, a gente tem a história desse Santo Inocêncio Mártir. Esse Santo Inocêncio, ele tá lá, vocês vão ver na próxima foto, ele era um mártir que teria vivido em Roma no século III, né, lá naquela fase que o Império Romano ainda perseguia ali os católicos, né, aquele início da Igreja Católica Romana, e que teria se recusado a renegar a fé em Cristo e teria sido decapitado, né? Era um rapaz na época com 16, 15, 16 anos. Essas relíquias foram guardadas nas catacumbas, né? A caso dele, as catacumbas de São Calixto, e lá pelas tantas, no século XIX, quando essas catacumbas foram abertas, essas relíquias de vários mártires tal que estavam ali foram divididas lá nas igrejas da Itália, né? Cada igreja recebeu um tanto de relíquia. A do Santo Inocêncio foi parar em Lendinara, né? Uma cidadezinha lá italiana, e coordenada por freis capuchinhos. Esses freis capuchinhos pegaram ali todas essas relíquias, havia ossos, os cabelos ainda estavam intactos, era um rapaz que tinha uma farta cabeleira ali, tinha a sobrancelha e tal. Eles pegaram esses ossos, esses fragmentos de ossos, e reconstruíram o corpo de cera, né? Em cima do crânio, fizeram de cera e tudo mais, colocaram os ossos dentro, aproveitaram o cabelo e deixaram lá guardadinho. Acontece que
ali nos anos 1970, Tomazina também começou a ser comandada por freis capuchinhos. E os caras eram muito alegres, muito enérgicos e tal, e queriam aumentar a fé do povo ali, fazer o povo frequentar mais a igreja, e sabiamente entraram em contato com os freis capuchinhos de Lendinara e pediram se não podia trazer esse Santo Inocêncio para cá. E o pessoal lá de Lendinara fez um plebiscito, a maioria da população aprovou e doaram as relíquias aí do Santo Inocêncio para os freis capuchinhos de Tomazina. Então eles foram lá, buscaram, trouxeram clandestinamente. Ele foi trazido escondido na época. Hoje isso seria impossível, né? Mas na época colocaram num caixotão de madeira e os freis capuchinhos daqui embarcaram lá no navio sem declarar o que tinha dentro, porque oficialmente eles estavam trazendo um corpo, né? Restos mortais. E aí a documentação para fazer isso ia ser muito complicado. Mas conseguiram trazer e o Santo Inocêncio Martin chegou aqui em 1975, novembro de 1975, 9/11/75. Chegaram em Tomazina e foram instalados. Ele está dentro de uma urna, vocês vão ver na próxima foto, nessa igrejinha ali de Tomazina. E o legal é que quando você vai em Tomazina, e se um dia vocês tiverem essa experiência, se vocês começarem a conversar com as pessoas que nasceram de 75 para cá, sobretudo nos anos 80 e tal, praticamente 70% da população nascida entre 75 e 1990 tem Inocêncio no nome. Ou chama Inocêncio, ou Maria Inocência, ou José Inocêncio, João Inocêncio, Pedro Inocêncio, Sebastião Inocência. É, é uma coisa assim, eu tive lá até recentemente fazendo uma reportagem sobre cafezais, quase todo mundo é Inocêncio, né? Com o primeiro nome ou particularmente o segundo nome, porque foi uma efervescência tão grande e tal, quando o Santo Inocêncio chegou, e ele está lá. É uma história assim que se esconde pertinho aqui de Londrina. Convido vocês a fazerem um dia um turismo ali por Tomazina. Além disso tudo, a cidade é muito legal, não tem nenhuma rua asfaltada, é tudo de paralelepípedo. O Rio Cinzas corta a cidade. É bem interessante. Vou pedir até para passar a próxima foto, por favor, Miguel. Que dá para a gente. Essa é uma foto do Sérgio Ranalli, meu amigo que viaja muito comigo. O Sérgio é editor de fotografia da Folha de Londrina. E aqui ele tirou, como ele está numa urna de vidro, né? Então ele tirou a foto de uma forma que pegou um pedaço aqui das relíquias, né? Desse corpo de cera que eles constituíram sobre as relíquias do Santo Inocêncio, com o pessoal ao fundo assistindo a uma missa na igreja. Ficou bem bonita a foto aí, mas dá para vocês verem, né? Então, aqui pertinho de nós, aqui perto de Londrina, numa cidadezinha chamada Tomazina, nós temos aí o que a Igreja Católica considera oficialmente como as relíquias de um mártir do século III do Império Romano. É bem inspirador para quem gosta de escrever, para quem gosta de estudar. Assim. Próximo, por favor, Miguel. Ah, beleza. Agora a gente chega aqui a Rolândia, né? Pertinho da gente, onde tem essa outra história. Essa me serviu de inspiração para um livro inteiro, né? Que é a história do seu Herbert Bartz, também. Não sei se vocês já conhecem, já ouviu falar. Rolândia, como todos nós sabemos, né? É uma cidade que começou lá com a imigração germânica. A Companhia de Terras Norte do Paraná, quando começou a colonizar toda a nossa região aqui, eles tinham essa ideia de agregar o pessoal por núcleos, né? De colocar o pessoal da mesma nacionalidade morando perto, né? Então, por isso a Varta, né? O nosso distrito da Varta ali tinha os poloneses, Cambé tinha o pessoal que veio de Danzig, né? Os danzinguenses, por isso se chamava Nova Danzig, Rolândia com os alemães, etc. Eles achavam que seria uma forma do pessoal se sentir mais à vontade, né? Preservando a língua, ter os vizinhos que falavam a mesma língua e tal, e seria um sucesso comercial até melhor. E de fato foi, né? A Companhia de Terras foi muito bem sucedida na sua venda de lotes. Então, Rolândia ela começa ali na década de 30 com essa colonização alemã, mas o seu Herbert Bartz, que é esse que a gente está vendo aí na foto, ele chegou em 1960, na verdade. Ele era um cara nascido no Brasil, nasceu em Santa Catarina, mas passou toda a infância na Alemanha. Né? Ele era menininho, tinha 3 anos de idade, quando ele voltou para a Alemanha com a mãe, que ela tinha que fazer um tratamento de saúde, ela tinha um problema cardíaco.
Então, eles chegaram de volta na Alemanha para a mãe se tratar em 39. A mãe dele fez o tratamento lá cardiológico, mas não pôde retornar para o Brasil porque estourou a guerra, né? Então, ele passou todo o tempo da guerra lá, ele estava em Dresden, né, no dia do famoso bombardeio de Dresden, 8 de fevereiro de 45, desculpa, 13 de fevereiro de 45, e por sinal foi o dia que ele completou 8 anos de idade. E depois o pai dele foi feito prisioneiro de guerra, o pai dele lutou no exército alemão, já no finalzinho da guerra, foi feito prisioneiro pelos russos, trabalhou na Ucrânia, professora Ludmila, o pai do seu Herbert Bartz aí foi mandado para uma mina na Ucrânia, ele ficou 3 anos como prisioneiro de guerra, fazendo trabalhos forçados numa mina lá da Ucrânia. Por sorte, sobreviveu, e depois, em 1960, eles retornam para o Brasil, e aí se estabelece em Rolândia, até por causa desse núcleo germânico, né? Mas para encurtar a história, né, que o nosso tempo aqui é curto, o seu Herbert Bartz, ele era um cara muito engenhoso e inconformado. Nós tínhamos um problema muito sério aqui no Paraná, vocês estão vendo aí à esquerda na tela, né, que era o problema da erosão. O Paraná perdia toneladas e toneladas e toneladas desse valoroso solo vermelho. Mais uma vez, a Ucrânia, que só não é mais fértil que as terras ucranianas, né? A Ucrânia tem as terras mais férteis do mundo, as terras pretas ucranianas, mas a nossa aqui com essa fertilidade toda também. E nós perdíamos muito desse tesouro, desse solo vermelho para a erosão. Por quê? Tinha a prática do arado e da grade, né? Então, arava, gradeava o solo e se plantava, deixava o solo limpinho, né? Aquela terra vermelha, né? Que era tombada, preparada, né? E quando estava nessa fase da terra tombada, aí, arada e gradeada, vinha a chuva e ela não tinha cobertura nenhuma, não tinha nenhum tipo de proteção e levava o solo embora rio abaixo, né? Então, cada chuva, como a que a gente teve essa noite, toneladas de solo do Paraná iam para os rios, né? Isso assoreando os rios também era um problema muito grave. E o seu Herbert Bartz, inconformado com isso, não aceitava isso, começou a pesquisar formas de mudar essa realidade, né? Então, ele, por conta própria, pesquisou muito, viajou atrás de soluções, e nos Estados Unidos, em 1971, ele encontrou um pessoal lá fazendo o que eles chamavam de no-till, traduzido aí para o português, o plantio direto. O que acontecia? Você colhe, por exemplo, plantou o milho, você colhe o milho e não tira a palha da terra, não passa mais o arado e a grade. Você vem com uma plantadeira que consegue fazer um cortezinho naquela palha e planta a soja, o trigo, a cultura seguinte por cima da palha, né? O plantio direto na palha. Com isso, como vocês veem aí na foto, o solo está sempre protegido, tem sempre uma palhada em cima do solo, né? Lá atrás dele é uma plantadeira, né? Então a plantadeira vai plantando por cima da palha. Com isso, a chuva vem, cai na palha, amortece e penetra no solo e guarda a água no solo. Em vez dela escorrer e levar junto o solo, ela fica guardada ali, até ajudando nesses casos aí de déficit hídrico que a gente está passando. O seu Bartz fez o primeiro plantio direto em Rolândia em 1972 e foi chamado de louco, né? Os caras queriam matar ele, imagina, era e contra, né? Tudo porque o arado é milenar, o arado começou lá na Mesopotâmia, talvez até antes, né? A história da agricultura moderna é toda feita em cima do arado. E na Europa, arar a terra é fundamental, porque lá neva. Então, se você não arar e não tirar a neve de cima da terra, a terra congela e nunca vai brotar nada. E toda a agricultura brasileira foi feita por imigrantes europeus, né? Então, imagina, vem um cara e fala assim, não, nós não vamos mais usar o arado, né? Então, foi um choque muito grande. A primeira safra do seu Bartz foi apreendida pela Polícia Federal, simplesmente, porque os vizinhos denunciaram que ele estava fazendo algo ilegal, algo assim, apreenderam a safra e não souberam nem explicar por quê. Até hoje não tem uma explicação formal de por que a primeira safra dele foi apreendida, simplesmente pelo choque que ele causou. Mas aos poucos ele foi convencendo outras pessoas, e aqui de Rolândia, para orgulho nosso, para orgulho do norte do Paraná, o plantio direto se espalhou pelo Brasil. E hoje, se o Brasil produz o que produz, né, de alimentos aí para o mundo, deve-se muito ao plantio direto, porque ele preservou o nosso solo, seguramente, pela foto que vocês veem aí ao lado nessa reportagem da Folha Rural de 1975,
nós não teríamos agricultura viável aqui no norte do Paraná. Se a gente não tivesse partido para o plantio direto, nós não teríamos agricultura aqui hoje. E também toda essa agricultura que desenvolveu no Cerrado Brasileiro, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, também não haveria, porque lá os solos são mais suscetíveis ainda à erosão, né? E sem contar que essa palhada sobre o solo, ela conserva ali a umidade, como eu já falei, e a biodiversidade, né? Ela faz com que apareçam minhocas, com que apareçam outros bichos que conseguem viver ali naquela matéria orgânica. Então, a agricultura brasileira é o que é hoje por causa do plantio direto e nasceu aqui em Rolândia. Então, é mais uma historinha que a gente tem aqui no norte do Paraná. Esse aí me serviu de inspiração e de base para esse livro aqui, que é a biografia do seu Herbert Bartz, O Brasil Possível, que está indo agora para a segunda edição, vai sair nesse mês agora. O seu Bartz faleceu ano passado, tá? Em janeiro do ano passado, ele faleceu aos 83 anos, mas foi um cara fantástico, assim. Fiquem à vontade, tá? Para interromper, perguntar, para fazer algum comentário, se quiser. Estou falando muito rápido, mas também para a gente conseguir aproveitar bem aqui o tempo, tá ok? O próximo slide, por gentileza, Miguel. Ah, essa é outra historinha, eu coloquei aqui, porque o grande paralelo que eu quero traçar nessa conversa nossa hoje é do quanto o que tem aqui no interior do Paraná pode ser rico para a nossa literatura, né? Afinal, estamos aqui numa academia de ciências, letras e artes. Então, aqui pertinho, em Astorga, né, que todos vocês aí devem já conhecer ou ter ouvido falar, né, a cidade do Chitãozinho Chororó, tem um distrito chamado Tupinambá. Né? Eu coloquei inspiração para o conto O Profeta de Mirandinha Velha. Nesse último livro de contos que eu lancei, inclusive, né, pela editora Engenho das Letras, que é lá da Michele Banvart, esposa do professor Clodomiro, tem um conto, O Profeta de Mirandinha Velha. E lá no conto, né, diz que era Mirandinha Velha, que é um distrito onde ele se instala. Eu me inspirei em Tupinambá, porque Tupinambá foi um distrito projetado para ser uma grande cidade, né? O investidor lá da região, que era um húngaro e tal, ele projetou Tupinambá para ser grande, para ser uma cidade planejada e tal, e ele ia vender os lotes ali, ele tinha excelentes ideias. Ia ser um lugar muito bacana. De Tupinambá, hoje você consegue ver Maringá. É possível ver os prédios de Maringá ali do distrito de Tupinambá. A rodovia passava pelo meio do distrito, então tinha tudo para dar certo. Porém, um pouco depois de ser lançado lá o loteamento, o governo do estado resolveu fazer uma estrada nova, uma rodovia nova, e passou longe do distrito, que é a rodovia asfaltada hoje. E com isso não foi para frente esse empreendimento. Né? Enfim, então ficou ali um distritozinho muito acanhado. E aí me serviu de inspiração. Esse senhor que vocês estão vendo na foto é o seu Vendolino Stopok. É um imigrante também, né, que veio lá do sul, de ascendência germânica aí, uma figuraça, uma figuraça. Ele é um ferreiro, né? Ele está na foto aí, ele está mexendo com ferrarias, mas ele faz de tudo, tudo, mecânica, conserta tudo quanto é tipo de aparelho, tal, e faz muitas coisas artesanais é, com essa na arte de ferreiro, né? Até se vocês tiverem curiosidade de pesquisar depois no YouTube, tem um videozinho que eu fiz com ele, chama-se O Ferreiro de Tupinambá. Então, é um lugar que você volta ao passado. E conversando ali com o seu Vendolino, é inspiração assim para muitos contos, viu, professor Júlio Bardi, todos os nossos amigos aqui que escrevem bastante aí, é um lugar que vale visitar. Não tem nenhuma grande atração turística, mas meia hora de conversa com o seu Vendolino Stopok, que ele prefere ser chamado de Bubi, tá? Se alguém for lá, B-U-B-I, que é o apelido dele, rende aí muita coisa para a nossa literatura. O próximo, por favor. Legal. Jaguariaíva. Jaguariaíva é nos Campos Gerais, né? Oficialmente nos Campos Gerais do Paraná. Você vai ali por Castro, né? Passa por Castro, Carambeí, deve dar uns 100 quilômetros de Ponta Grossa, Jaguaraíva. Aqui de Londrina a gente vai aí tranquilo de carro, assim, com 3 horas e meia, 4 horas de carro, tá? Jaguaraíva é muito legal. Esse que vocês estão vendo na foto à esquerda é a Escarpa Devoniana, né? Que divide ali, que é o que tem ali em Vila Velha, né? Que passa
ali por todos os Campos Gerais, que divide o primeiro do segundo Planalto, que vem lá do tempo devoniano, né? Isso há milhões de anos e tal. Não é o caso aqui a gente entrar na história, mas é um lugar muito bonito, né? Vai ver que faz praticamente um degrau no mapa, né? Ali em cima, para o lado esquerdo, ali estaria Jaguariaíva, e descendo toda a escarpa, a gente vai lá para a região metropolitana de Curitiba, né? E passa pelo meio dessa escarpa a estrada que vai de Jaguariaíva para Doutor Ulisses. Doutor Ulisses é o município mais pobre do Paraná, né? Entre os 399 municípios, é o IDH 399, né? É um município pequenininho, ele pertence oficialmente à região metropolitana de Curitiba, mas não tem via asfaltada para chegar até ele. Não tem nenhuma estrada asfaltada. É um sofrimento para chegar em Doutor Ulisses. Já fui lá algumas vezes e é um sofrimento. E uma dessas viagens indo a Doutor Ulisses para fazer reportagem, passando ali pela PR 092, que é uma rodovia estadual sem asfalto, uma vez eu vi um pessoal em volta do paredão, muita gente ali e tal, achei curioso, né? E parei o carro para ver. Então ali tem a história da Santa do Paredão. Olha só, gente, essa é uma história assim para render literatura, barbaridade. Isso vem lá do tempo do tropeirismo, né? Quando o pessoal saía lá do Rio Grande do Sul, de Viamão, e ia até Sorocaba, levando lá moares, bovinos, etc. Toda aquela questão do tropeirismo que foi importante para vários municípios do Paraná, né? Desde lá de Lapa, Castro, etc. A história dos tropeiros é fantástica, né? Então, os tropeiros passavam por aí, passavam justamente por esse lugar. E muita gente começou a enxergar ali nas pedras, eu juro que eu não enxerguei, por mais que eu tenha tentado, a imagem de uma santa, né? Tem gente que olha ali para aquelas pedras e vê a santa. Eu particularmente não vi. Até gostaria de ter visto, mas não vi, né? Então, criou-se essa mística da Santa do Paredão. A história assim mais justificada para a Homem de mística da... pouca fé. Pois é, infelizmente, presidente Ludmila, infelizmente, eu sou um homem de pouca fé, mas não consegui enxergar. Mas, assim, o que o pessoal conta, né, é que a mística aí da Santa do Paredão vem da época do tropeirismo, que havia uma pousada ali na parte de cima da escarpa devoniana, e o dono da pousada tinha uma filha chamada Emídia. E essa moça engravidou, né, solteira, engravidou, e por isso ele, possesso, né, com o machismo lá da época e tudo mais, ele teria atirado a Emídia grávida lá de cima do paredão. E com isso ela teria se tornado aí a santa do paredão. Essa é a versão mais aceita, assim. Só que desde os tempos do tropeirismo tem realmente esse cultivo à santa. Da última vez que eu tive lá, até aparece um casal ali na foto, eu entrevistei esse casal e assim, muitas pessoas vão até lá, agradecem a graças recebidas, a curas de doenças. Constantemente a prefeitura de Jaguariaíva tem que dar uma limpada ali para tirar os exvotos. Né? Da primeira vez que eu fui, eu fiquei surpreso assim, com o número de muletas que tinham, de pessoas que tinham largado muletas ali, agradecendo, né, a cura aí de alguma doença e tal. É um lugar assim lindo, lindo, barbaridade, né? O que vocês veem aí a escarpa ali em cima, a estrada dá passando aqui onde começa essa mata aqui, ó. Ali, dá para ver um pedacinho da estrada, se vocês olharem no canto inferior esquerdo da foto esquerda, tem um pedacinho da estrada ali, ó. Ela passa e vai descendo lá para Doutor Ulisses. É difícil chegar, mas é outra riqueza assim escondida no Paraná, outra riqueza de história, né? Próxima, por gentileza, Miguel. Ah, esse é o seu Ranulfo, de Pinhalão, né? Tem umas coisas assim, esse é uma das últimas historinhas que eu achei. Na verdade, eu fui a Pinhalão para fazer uma reportagem sobre as mulheres do café, que é um movimento bem legal que tem ali no Norte Pioneiro, primeiro, rapidinho, a história assim, das mulheres do café, né? O café acabou aqui na nossa região, praticamente, né, depois da geada de 75, mas lá no Norte Pioneiro ele ainda persiste, porque lá é até uma região mais favorável ao cultivo do café, mais alta, né? Aqui a gente está muito baixo, né? A nossa altitude aqui de Londrina é 560 metros em relação ao nível do mar, e o café, quanto mais alto, melhor, né?
Então, lá no Norte Pioneiro, a gente tem várias dessas cidades, como Tomazina, Pinhalão, a mais de 1.000 metros de altitude em relação ao nível do mar, né? Então, lá o café ainda persiste. E, e aí a importância de vocês, mulheres, né? Vocês são incríveis. O que que acontecia lá? São pequenas propriedades produtoras de café que faziam um café do jeito convencional, vendia, a propriedade tinha uma renda baixa por ser pequena, por um café de baixa qualidade, etc. Agora, no começo dos anos 2000, lá por iniciativa da antiga Emater, formou-se esse grupo Mulheres do Café. Então, a mulherada que ficava na sombra do marido, eles trouxeram para o protagonismo. E como as mulheres são mais caprichosas, mais antenadas e mais inteligentes que nós homens, elas perceberam que se investissem na qualidade do café, poderia ser melhor. Então, elas começaram a produzir um café de qualidade, a fazer a colheita selecionada, a trabalhar com ele no despolpador de uma maneira mais qualificada, mais artesanal, etc. Conseguiram, né, resumindo, conseguiram produzir um café de altíssima qualidade. Praticamente 100% da exportação delas hoje é exportado, vai para fora, e a renda de todas as propriedades lá triplicou, né? Triplicou a renda da família. Elas ganham em euros, né, atualmente. Então, trabalho fantástico. Bom, eu fui lá para conhecer isso e uma dessas agricultoras me falou do vô dela, do seu Ranulfo, que é esse senhor aí de 92 anos. Ela falou: aqui no sítio do lado tem meu avô e ele fez um museu por conta própria, tal, e ele fica todo orgulhoso quando alguém vai lá ver. Aí eu fui conhecer o museu do seu Ranulfo. Gente, que gracinha. Ele juntou tudo ao longo da vida dele de agricultor. Infelizmente não aparece aí na foto, mas desde as primeiras enxadas, arado, ele foi garimpeiro de diamantes, até diamante tem lá. Isso aí eu não falei na matéria e nem mostrei na foto, porque são diamantes sem valores comerciais, mas já viu, né? A bandidagem vai achar que tem lá, tem que ir atrás do diamante do senhorzinho lá. Mas uma gracinha, gente, esse homem olha, ele é personagem para documentário, para conto, para crônica, incrível. Então, são essas pequenas riquezas do Paraná que eu estou tentando mostrar para vocês nessa conversa. Próxima, por gentileza. Esse é o Arrancadão de Tratores de Maripá. Maripá fica no oeste do Paraná, pertinho ali de Palotina, de Marechal Cândido Rondon, e é uma cidade de colonização germânica também. Uma graça a cidade, sensacional, tem 5.000 habitantes. E lá eles fazem um arrancadão de tratores, né, todos os anos. Agora com a pandemia ficou 2 anos sem ter, mas vai voltar agora no mês de agosto. E o arrancadão de tratores de Maripá foi o que eu usei para um dos contos desse livro aqui que eu já falei para vocês, né, que é um diamante no meio do Volpe. Então, assim, para resumir, essas coisas que eu encontro pelo Paraná por aí é o que serve de inspiração para eu escrever. Só para a gente pincelar, assim, vários dos personagens que estão no conto são personagens reais que existem realmente na cidade de Maripá, tá? Próximo que eu já estou com o tempo estourado aqui. Finalizando, né? A gente falei do seu Ranulfo, né? Que ele já foi garimpeiro de diamantes. No caso dele, ali no Rio das Cinzas e no Laranjinhas. A gente tem 3 rios no Paraná, é curioso que eles correm meio paralelo, né? Os 3 desaguam no Paranapanema, que é o Cinzas, o Laranjinha e o Tibagi. O Laranjinha, até antes de desaguar no Paranapanema, ele deságua no Cinzas. Depois os dois juntos desaguam no Panema. E o Tibagi também deságua no Paranapanema, né? Formando ali a represa Capivara. Mas o Tibagi, acho que muitos de vocês já conhecem essa história, já foi um grande produtor de diamantes, né? Sobretudo ali na cidade de Tibagi, onde tem um museu do diamante, em Ortigueira, em Telêmaco Borba. Ali é um veio diamantífero fantástico. Então, principalmente no fim do século XIX e começo do século XX, produziu-se muito diamante em Tibagi. Eles mergulhavam com escafandros, né? Com esses escafandros iam até o fundo do rio. Lá no fundo do rio, o escafandrista enchia um saco, né, com cascalho do fundo do rio, puxava, o pessoal puxava o cascalho para cima, e em cima da balsa, ficava sempre uns 4 homens ali em cima da balsa, 2 se revezando no trabalho de bombear ar para o escafandrista lá embaixo, né, porque o escafandrista ele depende de alguém lá em cima bombeando o ar para ele, né, não tem uns cilindros de oxigênio como nas roupas modernas.
Então, eles pegavam ali, peneiravam aquele cascalho e viam se tinha algum diamante ali no meio. Não era raro, né? Isso conta a história. Não era raro, em se achando alguma gema muito grande e preciosa, os caras de cima da balsa parar de bombear ar para o escafandrista para ser um a menos para dividir o lucro. Isso não era raro de acontecer no começo do século XX. Então, até por isso, o escafandrista tem que ter muita confiança em quem está lá em cima bombeando. E nós agora, já no século XXI, eu e meu amigo Sérgio Ranalli fizemos essa reportagem, a gente encontrou o Oânio, que é esse cara aí que está na foto, que mergulha em Tamarana, que não é um grande veio diamantífero do Tibagi, mas onde se encontra diamante ainda usando um escafandro. É um personagem assim incrível. E quem bombeia o ar para ele é o pai dele. Então fica mais seguro, né? E os dois trabalham em dupla, procurando diamante no Tibagi, em Tamarana, mergulhando com esse escafandrão antigo, que é o equipamento que ele tem condições de ter, né? Ele não consegue, com o que ele afere ali, raramente achando uma pedrinha e outra, ele não consegue comprar um equipamento mais moderno. E mesmo que ele comprar também, eu acho que ele vai ter até algumas dificuldades técnicas, né, para mergulhar. Mas é personagem para literatura toda a vida aí, né? O próximo, por gentileza. Finalizando, tá? Esse aí é o último, só para finalizar, né? Já que a gente está falando dessas riquezas do Paraná e da literatura, isso é uma viagem que eu fiz pela Folha de Londrina. Eu fui até Porto Velho, porque de Londrina a Porto Velho é a viagem mais longa que a gente faz de ônibus sem baldeação, né? Sem mudar de ônibus, dá 47 horas direto, né? E eu fui até lá, é, conversando com o povo dentro do ônibus, entrevistando. Esse é um dos casais que eu entrevistei, e é muito interessante, né? Até coloquei outros nortes, porque agora, né, nos anos 80, 70, 80, 90, o Paraná, que foi feito de imigrantes, a gente começou a migrar também, né? Então, muito da agricultura do Mato Grosso do Sul, do Mato Grosso e de Rondônia deve-se aos paranaenses, né? Muitos paranaenses migraram mais para o norte, né? E foram fundamentais para esses estados, né? Principalmente Rondônia, tem muito paranaense lá. Então, eu fiz essa viagem para conhecer essa migração e serviu também de inspiração para um conto que é o 47 Horas, que é o último desse livro aí. Próximo, por gentileza. E só para finalizar, coloquei esse último slide, que não é no Paraná, né? Isso aí é em Manaus. Manaus, não, desculpa, isso é em Iranduba, tá? Que é uma cidade, é um município ali vizinho de Manaus. Vocês estão vendo ali, os meninos estão jogando bola sobre flutuantes, né? Que a maior parte do tempo, como o rio sobe muito, né? Ali é o Rio Negro, antes ainda de encontrar com os Solimões e virar o Amazonas, ali o Rio Negro, quando as águas sobem muito, a única alternativa que eles têm para jogar bola é sobre esses flutuantes. E o Sérgio Ranari, que é o fotógrafo, meu amigo, já mencionei para vocês, esteve lá fazendo uma reportagem e voltou com essas fotos. E quando eu vi essas fotos, eu vi um Londrina escrito ali na camiseta do menino, né? Falei, caramba, meu, que esse menino tá com uma camiseta do Londrina jogando bola no flutuante lá em Iranduba, em Manaus? E aí eu fui atrás dessa história e descobri que lá eles têm um time chamado Londrina. Nenhum deles jamais esteve em Londrina, nenhum conhece o Paraná, nenhum tem ligação alguma com Londrina, mas eles têm um time chamado Londrina, que usa as cores do nosso Londrina, o emblema do nosso Londrina, e eles amam Londrina. Né? Uma coisa inacreditável, assim. Mas, bom, agradeço, porque o professor Clodomiro falou que eu tinha meia hora, que eu vergonhosamente estourei. Então, deixa eu finalizar e passo a palavra para a presidente Ludmila e agradeço mais uma vez pela atenção e pela oportunidade.